Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é o dia 2 de maio de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre a reforma da Previdência Social. Vamos conhecer 9 pontos da nova Previdência que podem ir à Justiça. A reforma da Previdência Social foi considerada constitucional pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas alguns pontos podem ser alvo de discussões na Justiça. Vamos conhecer 9 pontos que podem ir à Justiça, caso a proposta do governo seja aprovada sem alterações. Começando pelo BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Hoje, idosos com 65 anos ou mais e deficientes de baixa renda recebem um salário mínimo. O valor atual é R$ 998. E a proposta do governo pela nova Previdência Social é que o benefício seja pago aos idosos de baixa renda já a partir dos 60 anos de idade, mas com o valor de R$ 400. Só a partir dos 70 anos de idade, o idoso passaria a ter o direito ao valor integral, ou seja, ao salário mínimo, que hoje é de R$ 998. Para deficientes de baixa renda, não haveria ou não há idade mínima e o valor continuaria sendo o mesmo. Para deficientes físicos, o valor não mudaria, continuaria sendo do piso salarial, que é de R$ 998. Então, para especialistas, a assistência social tem por finalidade garantir a vida e promover a integração na sociedade, e essas alterações poderiam ser questionadas. As mudanças são uma violação da dignidade da pessoa humana, vão reduzir a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária, e vão prejudicar a redução das desigualdades sociais e regionais. Isso é o que pensam os especialistas, e são contra mudar o valor do BPC, mesmo trazendo a idade de 65 anos para começar a receber a partir dos 60 anos de idade, mas com um valor bem menor. Para ter uma ideia, esse cidadão que recebe o BPC, que hoje recebe R$ 998, começaria aos 60 anos de idade recebendo R$ 400, ou seja, R$ 598 a menos se fosse a partir do salário de 2019. Outro item que pode ser levado à justiça é a chamada capitalização. O sistema de capitalização já está proposto nessa reforma da Previdência Social, mas os detalhes de como vai funcionar virão por lei complementar. Vejam bem, o texto não está dizendo que as empresas vão contribuir. Isso pode ser fixado na lei complementar quando for criada, mas a única garantia é que quem vai contribuir para esse fundo é o trabalhador. Até agora, a única garantia é que quem vai contribuir para esse fundo é o próprio trabalhador. Não está claro como as empresas vão contribuir. Isso deve vir depois por lei complementar. Então, nessa sistemática, você quebra a ideia de que toda a sociedade vai contribuir para o financiamento da Seguridade. Não está claro. Isso deve vir depois através de uma lei complementar. Então espera-se também que a capitalização termine na Justiça. O terceiro item é a aposentadoria de trabalhador rural. A proposta iguala a idade de homem e mulher em 60 anos de idade.
e além de 20 anos de contribuição. A proposta quer igualar a idade do trabalhador rural com a trabalhadora rural, não faz a distinção. O trabalhador urbano tem essa diferença. O trabalhador rural, o governo quer unificar, que seja 60 anos de idade para os dois. Hoje, a aposentadoria rural permite que mulheres se aposentem aos 55 anos e os homens aos 60 anos, além de 15 anos de contribuição. O governo quer aumentar de 55 das mulheres para 60 anos, quer unificar as idades e quer aumentar mais 5 anos a contribuição, que passe de 15 para 20 anos de contribuição, os amigos lá do campo. Essa é a proposta do governo Bolsonaro para os trabalhadores rurais. Para especialistas ouvidos, é um retrocesso social. A gente sabe quais são as condições agressivas de quem trabalha no campo. A proposta deixa os requisitos para a aposentadoria muito mais duros para a mulher do campo. É um retrocesso social. Quem vai pagar, entre aspas, o pato pela aposentadoria rural, infelizmente será mais uma vez a mulher. O homem vai continuar com a idade de 60 anos, só aumenta 5 anos na contribuição. Mas há mulheres, além de aumentar 5 anos na contribuição para se aposentar, vão ter que trabalhar mais 5 anos. E todos nós sabemos da dureza do povo do campo. O que é que esse pessoal passa? Não é brincadeira. Trabalhar no campo é coisa séria. Então, esse item sobre a aposentadoria rural deve também terminar na justiça. Outro item é a aposentadoria especial. Vejam bem, a regra de transição para a aposentadoria especial para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde pode ser também alvo de discussões. Hoje é possível se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo da sua atividade profissional. Na aposentadoria especial, o cidadão pode se aposentar aos 15 anos, aos 20 ou aos 25, dependendo do local, dependendo da atividade profissional que ele exerça. O que é que a proposta prevê? Na regra de transição é preciso atingir uma combinação de idade e tempo de contribuição, que aumenta a cada ano. Para atividades prejudiciais que garantem aposentadoria com 25 anos de contribuição, por exemplo, a pontuação começa em 86 pontos e segue até 99 pontos. Então vejam, um segurado que começou a trabalhar com 21 anos de idade, em uma atividade insalubre, hoje ele tem 45 anos e 24 anos de contribuição, ele conseguiria se aposentar ano que vem com a regra atual. Se ele começasse a trabalhar aos 21 anos nessa atividade insalubre e hoje tivesse com 45 anos, para o ano 2020 ele já conseguiria se aposentar. Se esta proposta for aceita, se ela for aprovada como está, esse mesmo cidadão com 45 anos e 21 anos de atividade insalubre entraria na regra de transição por pontuação. Hoje ele tem 69 pontos, mas só conseguiria se aposentar, vejam bem, em 2034, quando terá 60 anos. É essa a proposta que o governo quer para a aposentadoria especial. Esse cidadão que trabalhou 21 anos, que tem 45 anos hoje, pela regra atual, poderia se aposentar para o ano com 46 anos. Pela nova regra, ele só vai se aposentar aos 60 anos de idade. Essa transição para esse cidadão não serve nem para quem está há 1 ano para se aposentar.
Outro item debatido que deve parar na justiça é a aposentadoria por invalidez. A diferença de cálculo na aposentadoria por invalidez para quem sofreu um acidente de trabalho, doença profissional ou doença de trabalho pode ter discussão na justiça. Essa diferença de cálculo da aposentadoria para quem sofreu o acidente, para quem tem uma doença profissional ou para quem adquiriu essa doença profissional ou doença do trabalho pode ter discussão na justiça. O benefício seria de 100% da média salarial de todos os salários. Então, para esses casos, seria 100% da média salarial para todos os salários. Para os demais casos, o valor do benefício será de 60% da média salarial, mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Então, qual seria o motivo dessa diferença? O acidente de trabalho, ele tem uma relevância maior do que uma pessoa que descobriu uma doença como câncer? Essa é a pergunta. O cidadão que sofreu um acidente de trabalho ou o acidente de trabalho é mais relevante para a justiça, para o INSS, para a sociedade ou para os benefícios que são pagos do que uma pessoa que descobriu um câncer? Essa é a pergunta que fica. A gente não entende por que essa diferença. Se realmente existe essa diferença, ninguém conhece. Outro item que deve parar na justiça é a pensão por morte. A proposta altera as regras da pensão por morte e permite que o valor do benefício fique menor do que o salário mínimo, que já é mínimo. O tema poderia ser considerado inconstitucional, diz os especialistas, pela falta de proteção social que geraria para os dependentes. Quer dizer, vão se criar no país dois tipos de salários. A nossa carta máxima diz que o valor deveria ser, ou deve ser, o valor do salário mínimo. Isso tira a proteção social desses dependentes. O salário mínimo de R$ 998, que é pago para todos, para esse tipo de segurado não seria pago. O governo quer mudar a regra, o benefício fique menor do que um salário que já é mínimo. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo para que um cidadão pudesse manter a sua família, ele e a esposa, mais 2 filhos, com dignidade e tudo que ele necessita, seria de mais ou menos hoje R$ 4.000. O governo paga R$ 998 e ainda quer tirar uma parte de pessoas que perdeu os entes queridos. Quer tirar uma parte do que o cidadão deixou. O valor do salário mínimo constitucional estão querendo abaixar, tirar. Mais um item é a proteção na maternidade. No artigo 201 da proposta, o governo mudou o termo, entre aspas, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Ele mudou para, entre aspas, salário maternidade. De acordo com especialistas, essa troca no texto pode acabar com a estabilidade gestacional e o direito à amamentação na volta ao trabalho. Isso é apenas um exemplo. Só essa mudança no texto pode acabar com o direito à amamentação que essa senhora tem hoje na volta ao trabalho. Esse aspecto pode ser motivo de inconstitucionalidade. 8 são os contribuintes facultativos sem auxílio-doença. Hoje o artigo 201 da Constituição fala dos riscos sociais que a Previdência cobre, que são eventos e doença como invalidez, morte e idade avançada. Essa proposta muda essa redação
e diz que a cobertura será para eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Vejam bem, o fato de se colocar na Constituição Federal que a proteção é para o trabalho pode ser uma brecha para acabar com a proteção para os facultativos. Proteções para pessoas como donas de casa, estudantes e desempregados. Porque ele vai botar, entre aspas, que a proteção agora é para o trabalho. Esse pessoal, como dona de casa, desempregados e estudantes, poderiam ficar sem o auxílio doença, por exemplo. É apenas uma das mudanças que pode acontecer caso essa proposta seja aprovada exatamente como está. E por último, pontos definidos por lei complementar. Quais são esses pontos que não entram na proposta diretamente para ser votada no Congresso Nacional, nas duas casas, que depois serão definidos por lei complementar? Esse é o perigo também. A proposta do governo abre diversas possibilidades de o texto da Constituição ser alterado por lei complementar depois da aprovação da reforma. Vejam bem, mudar a Constituição Federal através de uma lei complementar. Bom, qualquer governo poderia entrar hoje e dizer: amanhã eu vou mudar porque através de uma lei complementar eu posso fazer isso. Não preciso mais. Essa lei não é preciso mais essa lei passar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, lá saber se ela é constitucional ou não, seguir para a comissão especial, ir para o plenário, 2 votações na Câmara dos Deputados, mais 2 votações no Senado, se tudo correr bem. Tudo isso por água abaixo. Apenas uma lei complementar, o cidadão poderia mexer no texto constitucional. Esses pontos definidos por lei complementar realmente é um perigo. O governo hoje pensa uma coisa, o governo do amanhã deve pensar, ou pode pensar, outra coisa. A proposta está flexibilizando mudanças na Constituição em demasia. O que está acontecendo é que essa proposta flexibiliza muito essas mudanças na Constituição Federal e isso é perigoso. Repito, o governo hoje pensa de um jeito, os próximos governos podem pensar totalmente diferente e ter essa prerrogativa de mudar o texto constitucional através de uma lei complementar, sem ter que entrar para o Congresso Nacional, passando pela CCJ, pela comissão especial, com as votações nas duas casas e assim por diante. Isso pode ser questionado por violar a necessidade de se alterar a Constituição apenas por PEC. A Constituição deve ser e pode ser alterada, mas por PEC, proposta de emenda à Constituição, principalmente se essas alterações afetam direitos fundamentais, os direitos dos cidadãos. Então aí estão os 9 itens. Todos nós sabemos, temos conhecimento que é necessária uma reforma da Previdência Social. Isso todo mundo sabe. Você conversa com os amigos, no colégio, no trabalho, onde você for, realmente precisa. Agora, existem coisas que realmente não podem entrar em vigor de jeito nenhum, ou não devem entrar em vigor, porque são absurdas. No caso da pensão por morte, tirar o BPC de uma pessoa que já tira tão pouco, e a aposentadoria dos militares, que ficou tão alta, por que não se mexe lá? Porque sempre a corda tem que arrebentar do lado mais fraco. Há poucos dias, nós fizemos aqui um vídeo falando que o STF, Supremo Tribunal Federal, iria gastar na faixa de R$1.100.000 com vinhos caros, lagostas, camarão e até cachaça. E o vinho tem que ser que tenha pelo menos 4 qualificações no exterior. Isso é dado para o STF, Supremo Tribunal Federal, e é tirado do cidadão lá na pontinha do BPC.
cidadão que já não tem nada, o governo ainda quer tirar um bocado. Aí pergunta, vota você a favor? Não, sou contra. Pouco me interessa, não está me interessando se é Bolsonaro, se é Temer, se é Collor, se é Zé Ruela. Está me interessando quem é esse pessoal que está dirigindo o país. Eu sou contra, eu sou a favor do povo. Esse pessoal que está no STF comendo lagosta, tomando seu uísque importado, esse pessoal está fazendo isso com o dinheiro do contribuinte. Que ele faça com o dinheiro dele, pouco me interessa, porque ele já ganha muito. O pessoal que ganha em salário, penduricário, esse negócio tudinho, abono não sei o que, paletó, abono livro, viagem, chega a mais de 100 mil reais por mês. Então ainda tirar para comer lagosta, tomar seu vinho importado, eu sou contra. E pouco me interessa se o presidente do Supremo, senhor ministro, tenho todo o respeito, Dias Toffoli, quer fazer agora a lei da mordaça. Enquanto eu tiver voz, eu vou continuar falando. Porque parece que o país retroagiu, não se pode mais falar. Se for contra o Supremo, você não pode dizer mais nada. Onde é que está essa lei, se a nossa Constituição Federal dá esse direito? Onde é que está o direito à expressão do cidadão? Eu não estou sendo indelicado com ele, eu não estou falando nada que denigra a imagem do Supremo Tribunal. Eu estou apenas questionando e sendo contra. Eu estou dizendo para os digníssimos ministros do STF, eu, cidadão brasileiro, Walter, sou contra. E igual a mim, eu sei que muitos brasileiros também pensam. E o canal aqui vai continuar sim dizendo. Se ele mandou calar a boca da revista Prosué, depois voltou atrás com outro ministro, Alexandre de Moraes, aqui nós vamos continuar dizendo o que está acontecendo e que somos contra.